E tem uma frase que muitas vezes a gente sempre ouve, né, quando é mãe, que a fase presente é sempre a mais difícil. É um consenso entre muitas mães essa frase, pois a cada nova fase surgem novos desafios, o que exige adaptação contínua, tanto física quanto emocional. Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui a psicóloga Laise Vieira. Muito bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Vamos conversar um pouquinho então sobre sempre a próxima fase da maternidade. Eu tenho uns amigos que costumam dizer que maternidade é como videogame, sempre a próxima fase é a fase mais difícil. É um pouco chefão. Isso? Sim, sim. De fato, né, para a maioria das mulheres, realmente essa é a sensação, né, de que eu estou vivendo um videogame, parece que essa fase é a mais difícil, tem sempre um chefão, né, ali. Mas é devido às demandas, né, assim, em cada momento da maternidade, a mulher está aprendendo a ser mãe também. Né? Então, cada fase vai exigir dela, tanto emocionalmente, como você falou, como fisicamente mesmo, né? Para poder cuidar daquela criança, conhecer aquela criança. Né? Um bebezinho, quando ele chega, por exemplo, né? Ele é um desconhecido para essa mãe. Por mais que ela tenha gestado, desejado aquela criança, ela é uma criança nova, né? Uma pessoinha nova ali que ela está conhecendo. Então, isso exige também, né? Emocionalmente, fisicamente dela. Né? Então, isso gera um desafio ali, né? Uma sensação de desafio ali. Então, mas passando assim, os primeiros meses, o primeiro ano, a gente já conhece a criança, já pelo menos assim, quando chora, já sabe o que pode ser aquele choro, já assimilou um pouco dessa criança. E depois disso, né? Nessa fase da infância, dessa primeira infância? Sim, aí já são novos desafios, né? Então, toda a questão de colocação de limites, né? A fase escolar, a adaptação escolar da criança muitas vezes gera muito desafio emocional para a mãe e para a criança. Entra muito na questão de estar aquela sensação de insegurança, né, para a mulher, frente ao novo. Né? Conforme essa criança ela vai crescendo, depois vem a adolescência, né? A gente estava até conversando sobre isso, né? São novos desafios, novas necessidades e ferramentas emocionais que essa mulher precisa desenvolver, né? Para poder ser o porto seguro, a orientação para essa criança. Isso pode gerar muita insegurança, né? O que é totalmente normal, né? Como a gente falou, a mulher ela está aprendendo a ser mãe junto com o desenvolvimento do seu filho, né? E não tem nada de errado nisso, né? A gente pode até dizer que a cada fase a mulher vai se tornando uma nova mãe, de repente a cada período de desenvolvimento da criança? Com certeza, com certeza. Porque, por exemplo, a mãe de um bebê, né, ela vai ter uma demanda ali muito física, né? Inicialmente o bebê é totalmente dependente dela, né? Quando o bebê já vai para a fase, a criança já vai para a fase escolar, por exemplo, já são outras demandas. Então essa mulher ela vai meio que se atualizando também, né? Até pegando o exemplo do videogame que você falou, como se ela desse um upgrade ali, né? Desse personagem, nessa pessoa que ela está se tornando, né? E vai desenvolvendo novas habilidades também para poder maternar. E tem, a mulher muitas vezes também, ela acaba se comparando com outras mães, isso às vezes pode trazer um pouco mais de segurança, de repente, porque essa criança está fazendo isso, meu filho não, de repente assim, eu estou proibindo demais, eu vejo que outras mães não, principalmente durante a escola, né? Isso corre esse risco também da mulher se comparar demais e acabar trazendo prejuízos, tanto emocional para ela quanto para a criança? Sem dúvida, né? Até porque hoje a gente vive uma era de muita rede social, né? Então existe muito também essa questão do comparativo. Às vezes a gente segue, né, pessoas e tenta idealizar uma maternidade sem, de fato, conhecer a realidade daquela pessoa, né? A maternidade é algo muito particular para cada mulher, né? Porque vai atravessar as próprias questões dela de vida, idealizações, projetos, sonhos. Então, ficar focada nessa questão da comparação realmente pode ser muito prejudicial, né? Pode fazer com que essa mulher se sinta cada vez mais insegura se ela ficar tendo como parâmetro uma realidade que não é a dela. Né? Por isso a importância de reconhecer as suas dificuldades, de buscar ajuda, conversar com outras mulheres e outras mães que sejam próximas da sua realidade, né? Porque às vezes parece que ela está tendo uma dor ou uma demanda que é só dela e aí quando ela compartilha com outra mãe, ela se sente acolhida, dentro do próprio processo terapêutico também, ela pode ir se reconhecendo como mulher, como mãe, nesse novo lugar.
ela vai vendo que as dores dela podem ser comuns também Podem a ser. outras mães, né? Que isso também não é demais, né? De repente, às vezes, ela supervaloriza aquela situação e que é corriqueira. Sim, sim, que pode ser corriqueira, ou às vezes até pode ser um pouco diferente, né? Mas que tem uma forma de ser cuidada, tem uma forma de ser olhada, né? E pode ser muito bem acolhida e ela se desenvolver muito bem ali nesse papel materno. E precisa muito também da ajuda, né? Do pai da criança, de repente, assim, da mãe dela também. Como que você vê isso, essa rede mesmo de apoio das mulheres nesse momento dessas próximas fases, né? Das crianças? Existe um ditado, né, que é bem conhecido, né, de que para criar uma criança é preciso de uma comunidade inteira, né? Então, realmente, a rede de apoio ela é totalmente essencial. E a gente até, na psicologia mesmo, né, a gente observa que o pai, na verdade, ele nem pode ser olhado muito como uma rede de apoio, porque ele também precisa de uma rede de apoio. Ele também está aprendendo ali, né, a se desenvolver esse novo papel. Então, ele junto com a mãe, eles, né, se tornam um núcleo ali de proteção e de referência para essa criança que precisa de acolhimento. Esse núcleo todo da família precisa de acolhimento. Então, isso se estende para a família, para amigos, para outras pessoas e profissionais, né? Muitas pessoas hoje, a gente vê, né, muitas famílias que às vezes moram muito distante da sua família, né, de origem. Então, não tem a avó, não tem a tia, como antigamente era, né? Então, é importante construir uma nova rede. Então, em grupos, né, na sua cidade, com profissionais, muitas vezes, né? Pode ser uma boa construção de rede também. E quando, de repente, essa criança já está crescendo, né, se transformando em adolescente, conversar também com esse adolescente sobre as dores da mãe é válido também, não? Ou, assim, não tem que separar a mãe do filho? Será que, de repente, essa troca com o adolescente, por exemplo, assim, é válida também? Da mãe colocar essas dores também para ele, não só para a rede de apoio, então para uma ajuda psicológica? Olha, eu acredito muito nessa construção de relação entre mães e filhos, independente da idade, né? Mas no adolescente, acho que o adolescente ele já consegue ter um nível de consciência, de conhecimento de si e do mundo, né? Que é mais fácil para a mãe dialogar, né? Então, eu acho importante, sim, compartilhar, né? Acho que tem, sim, um certo limite do quê, mas poder dizer, olha, né, tô com dificuldade aqui de te entender nesse aspecto, porque o adolescente também está numa fase ali de se reconhecer, né? Então, acho que juntos, né, com bastante diálogo, acho que o diálogo é a base de tudo, né? Acredito que mães e seus filhos adolescentes podem desenvolver uma boa relação. Tá certo. E olha só, a gente tem agora alguns depoimentos de algumas mães. Queria te convidar, então, para a gente assistir juntos. Depois a gente, um povo fala, né? Que a gente foi às ruas, então, ouvir um pouquinho as mães. Vamos assistir junto. A fase mais difícil da maternidade para mim foi quando eles começaram a ter uma certa autonomia, quando desmamaram. Eu acho que você não está preparada para desapegar deles. E eles crescem um pouquinho, mas eu acho que é assim, toda fase é difícil, tudo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim na maternidade. Eu acho que o pior realmente é a gente desapegar dos nossos filhos, deixar eles crescerem, eu acho que é a pior fase. A fase mais difícil é logo que você chega em casa, não tem conhecimento nenhum, o primeiro filho, né? Então, tudo é novidade, tudo você tem que tentar fazer o melhor para aquele ser que está chegando e nem sempre você tem quem ajuda. Eu tenho 2, o mais velho foi uma experiência nova, você aprende tudo. E com o segundo é como se dissesse assim, tem a chance de ter uma segunda chance de fazer diferente os erros que eu fiz com o primeiro. Isso é verdade, né? Quem experimenta a maternidade por 2 vezes, 3, 4, enfim, é sempre um pouco mais tranquilo o próximo, né? Você não tem essa cobrança tão grande, tem muito isso também, né? E tentar fazer diferente, errei nisso, não vou mudar. Sim, sem dúvida. Eu acredito, né? Eu estou vivendo essa experiência agora também, né? De mãe de segunda viagem. A gente fica menos insegura, né? A gente observa isso no consultório também. As mulheres que já têm 2, 3 filhos ficam um pouco menos insegura. Porém, cada filho é um filho, né? Cada experiência, cada travessia da maternidade é única, né? E essa mulher também é uma mulher diferente no segundo, terceiro filho, né? E a gente viu o depoimento ali da primeira
da primeira mãe, falando um pouco já mais para frente, né, sobre desapegar. De repente você gesta, você cria um filho e acha que ele vai ficar ali para sempre ao seu lado, mas esse período também dessa separação, né, de deixar ele ir, deixar ele voar. Como que é isso também para a mulher, né, para vivenciar isso? Também é uma outra fase bem complicada. A gente chama na psicologia de síndrome do ninho vazio, né? Que é essa sensação mesmo de deixar os filhos voarem, né? Então, muitas mulheres, né, muitas famílias, né, mães e pais, né, passam por essa período de angústia, né, do ninho vazio, mas é como ela mesma diz, né, a própria entrevistada ali, ela dá essa dica, né, de desapegar, né, saber que os filhos a gente vai depositar toda a entrega para eles ao longo da vida, né, mas que eles são seres humanos independentes também, que têm os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos de vida, e eles vão precisar voar em algum momento, né. E é confiar também naquela educação que você deu para ele, né? Falou assim, não, agora ele está pronto. Sim, confiar naquilo que semeou, né, ao longo da vida. E por isso que eu falei bastante do diálogo, né? Acho que quando você constrói uma relação próxima com o seu filho, desde pequenininho, né, do diálogo, acho que isso traz uma segurança maior, né? Para que quando ele precisar de você, em qualquer fase da vida, ele tenha esse desejo de voltar pro ninho ali. Sabe, né? com quem contar. Com quem contar, com certeza. Olha só, agora a gente tem o depoimento da Sara. A gente vai ver juntos também, é uma mãe, vamos ver. Para mim, a fase mais desafiadora da minha maternidade realmente foram os primeiros anos do Pedro, porque os meus filhos têm apenas 2 anos e meio de diferença. Então, quando o Pedro nasceu, a Valentina ainda era muito pequena, quase um bebê. E nos primeiros anos, a gente passou por 6 internações no UTI com o Pedro. Então, foi uma fase de muito medo, muita angústia. E a minha maior dor como mãe era sentir que enquanto eu estava com o Pedro no hospital, eu estava deixando a Valentina de lado. Hoje, graças a Deus, o Pedro está bem, está saudável, começou a escola de novo. Então, quando eu olho para trás, eu vejo quanto essa fase foi desafiadora. Mas a maternidade nos ensina que cada fase tem seus desafios e a gente vai aprendendo a ser mãe com cada um deles. Isso que ela falou muito dessa questão, né, dos ciúmes, né? De repente você achar que está deixando o outro filho de lado e desenvolver ciúmes entre eles, isso é bem complicado também. Sim. E muitas vezes é uma fantasia nossa, né? Porque, claro, a criança ela vai ter um período de adaptação, né? O filho mais velho em relação ao que chega, mas a criança é muito adaptável, né? Eles têm uma plasticidade ali emocional, neurológica muito grande, né? Então, eu acho que a mãe, né, ela muitas vezes ela fica naquela sensação de estar em falta sempre, né? Então, acho que se cobrar um pouco menos, tentar buscar, né, manter o filho mais velho ali, por exemplo, né, quando ela deu o exemplo ali, lógico que no caso dela ele era uma situação de saúde também, né, totalmente diferente. Mas manter ele presente, né, no lugar, né, trazer ele para perto desse bebê que chega, desse irmão que chega, ou às vezes um período de doença, explicar, né, olha, a mamãe está precisando dar uma atenção maior aqui, porque seu irmão está precisando, né, e depois de tudo a gente consegue reparar ali com o tempo também, se ficar alguma falta. Os benefícios de ter um irmão são muito maiores, né, do que, de repente, algum desentendimento que possa acontecer, do que essa adaptação que no início sempre acontece. A gente tem agora mais depoimento de uma outra mãe, que vai falar um pouquinho sobre a dificuldade, né, sobre a próxima fase, que às vezes pode ser mais difícil. Vamos ver agora a Roberta, que vai falar. Quando minha filha nasceu, meu filho tinha apenas 1 ano e 11 meses. E a fase mais difícil para mim foi essa fase do aleitamento materno exclusivo. Pois eu tinha que acordar de madrugada para cuidar da minha filha e o meu filho acordava também. E nesse período, meu marido trabalhava de madrugada, então eu absorvia toda essa carga sozinha. Chegou um momento que eu colapsei emocionalmente. Foi uma fase onde eu não tinha rede de apoio e foi muito difícil para mim. Hoje está sendo a fase mais fácil, porque os dois se bastam, eles brincam bastante juntos e é até bonito de se ver. E o que eu aprendi com a fase difícil que eu passei foi não deixar essa fase difícil dizer o tipo de mãe que eu sou, porque eu busco ser essa mãe calma, acolhedora e cuidadora. Então toda fase difícil ou fácil, ela vai passar. Então eu estou buscando hoje sempre absorver o que é bom e deixar o ruim de lado. Muito bacana, um pouquinho que a gente falou, né, sobre o irmão.
No começo é difícil, a amamentação demanda muito da mãe, mas depois ter essa relação dos irmãos, isso é muito bacana. Acho que é uma sensação de recompensa ali, né? Ver os filhos brincando juntos, se desenvolvendo, né? Mas ela cita algo muito importante, né? A gente tem um dado de que 1 em cada 4 mulheres, né, sofre depressão pós-parto, né? Ou no primeiro ano de vida da criança. Então a importância, né? Como ela teve uma situação ali de ficar sobrecarregada, né? Por falta de rede de apoio, por conta Seu marido também de madrugada. Seu marido de madrugada, 2 crianças pequenas ali para poder cuidar dessas demandas. Então a importância do cuidado psicológico, né? De buscar esse apoio, né? Porque são muitas transformações acontecendo dentro dessa mulher, né? Mais as demandas físicas, né? A privação de sono, adaptação de rotina. Então, ter um lugar para ela poder falar dessas dores, que também é um outro tabu muitas vezes, né? Às vezes a gente tem essa visão da maternidade apenas, lógico, bonita, ela é né? linda. Linda, maravilhosa. Mas ela tem sim o seu lado lindo, mas ela também tem o seu lado desafiador, Sim. né? Então, poder cuidar disso é muito importante. Perfeito, Laís. Muito obrigada pela sua participação, por esse bate-papo aqui, falando um pouquinho sobre maternidade. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada a todos.